dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um episódio do GP Encast, um raio-x do passado. É uma honra os nossos convidados que estão aqui hoje. Eu estou dividindo a bancada, eu, Vitória Lima, com a Michele Sanches. A Michele Sanches. Estamos diante de grandes convidados de honra, que é o professor Cristiano Cupertino, nosso reitor, e o professor Fernando Ciríaco, ele que é o coordenador, né? Ele que fica à frente da Croton Med. É isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. O professor Fernando, ele é o nosso diretor de negócios. É o equivalente ao head, o responsável pelas instituições de ensino superior nossas que possuem medicina. Ele que cuida do din-din? Exato, e ele que é meu chefe, inclusive, ó. É o chefe do reitor, o professor Fernando. Inicialmente, gostaria que vocês fizessem uma apresentação da vida pessoal de vocês, da vida acadêmica e da vida profissional. Começo? Fica à vontade, professor. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu me chamo Fernando Ciríaco, tenho esse privilégio de estar à frente da nossa estrutura das instituições de ensino da companhia que detém o curso de medicina. Hoje nós temos 8 instituições que têm o curso de medicina, são 8 cursos, né, que trabalham com nesse ramo. Alguma delas tem podcast? Não. Bacabal tem. Bacabal tem. O Nordeste é o Nordeste também, né? Bacabal É verdade. Sejamos justos, Bacabal tem. Mas no Em Centro-Oeste nós medicina. somos os únicos. De medicina, sim. Existem outros, mas não especificamente de medicina. Então, Vocês saíram mais ou menos junto com o Bacabal também na iniciativa. Então, obrigado pelo convite. Eu estou na empresa há 19 anos. Tá? Então, eu já vi algumas coisas aqui. Eu sou formado originalmente em engenharia elétrica. Aí, resolvi fazer mestrado, doutorado na área, segui a linha acadêmica, mas fiz administração, MBA, e aí a gente não para de estudar. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que a gente vai continuando estudando depois de formado, e ainda continuo estudando até hoje. Então, é um pouquinho da minha vida aí de formação e um pouquinho do vínculo que eu tenho na companhia. Como você prefere que a gente te chame? Senhor, Fernando? Pelo amor de Deus, aí eu vou me sentir mais velho. Me chama de Fernando ou professor Fernando, que o pessoal costuma chamar, fica tranquilo. Combinado. Bom, vamos lá. Eu sou um pouco mais jovem, mentira, mais velho que o professor Fernando, mas eu sou egresso aqui da instituição que hoje eu dirijo, com muito orgulho. Minha primeira faculdade eu fiz na Unidep, em comunicação, então estou no meu território aqui. Isso já tem um tempinho, mas vamos dizer aí bem 2 décadas, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente vai fazendo algumas outras coisas, né? Mestrado, doutorado, MBA, especializações, outras faculdades, né? Igual o professor Fernando fez a administração. Estou me aventurando nessa área, nessa nova graduação. E tive aí um tempo fora, foram 10 anos rodando pelo Brasil e dirigindo instituições nossas, com 2 anos aí já agora completados nesse mês, eu retornei para casa para assumir a direção da instituição aqui, ser reitor da mesma universidade onde eu me graduei, onde eu fui estagiário, onde eu trabalhei com o Márcio, que está aqui nos filmando, na época que fazia estágio na faculdade, então também estou entregando a idade do Márcio aqui um pouquinho, tempo de experiência dele, mas é gostoso, eu me sinto muito bem quando eu estou aqui. Bom, eu tenho uma pergunta. Quando eu cheguei aqui, não sou aqui do Mato Grosso do Sul, eu me inscrevi pelo FIES, né? Passei pelo FIES. E eu tinha colocado lá na inscrição do FIES, universidade, né? Já era a Uniderp. Mas quando eu Mentira. A Anhanguera, fazendo uma correção. Coloquei a Anhanguera. Quando eu cheguei aqui e passei ali pela Ceará, a gente consegue ver a universidade, tava escrito Uniderp. E eu falei, mãe, estamos no lugar errado. Não é aqui, não foi aqui que eu me inscrevi. Então eu queria saber o porquê de tantas mudanças, qual que foi o intuito dessas mudanças, o que essa mudança acarretou aqui nessa parte acadêmica. Bom, posso ir? Fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro que a nomenclatura de instituição de ensino vinculada ao FIES é muito específica. Ela remete ao cadastro do CNPJ lá no Ministério da Educação, tá? Então, você pode fazer a modificação na nomenclatura, mas essa instituição aqui, ela já teve outros nomes. Então, você pode chamar de Universidade Anhanguera, um exemplo, tá? Universidade Anhanguera de Campo Grande, poderia ser um nome. Ela nasceu como Uniderp, né? Ela foi adquirida ao longo da jornada dela
para um grupo cuja marca Anhanguera, ou nome Anhanguera, fazia parte. E eles, obviamente, naquele momento, colocaram a Anhanguera dentro da nomenclatura. Então, provavelmente, nos documentos históricos dessa instituição, em algum momento, essa nomenclatura foi utilizada. E o MEC utiliza a nomenclatura específica que está vinculada. Não é o nome comercial, ou a marca comercial. Certo. Se vocês olharem, por exemplo, qualquer notinha de um restaurante que vocês vão, né? Vocês olharem lá o nome, eu vou dar o exemplo do Zitão, pode ser? Nós almoçamos no Zitão hoje, então se você olhar a nota fiscal que ele deu lá, provavelmente não vai estar escrito Zitão, vai estar CNPJ e um nome. Às vezes vai estar o nome, nomenclatura Zitão vai estar lá, às vezes vai estar Zito, restaurantes e alguma coisa, tá? Então a nomenclatura da empresa que fica no MEC, com certeza está no teu contrato, esteve no teu contrato de FIES, era a nomenclatura do CNPJ naquele momento. Essas nomenclaturas mudam, que a gente chama de nome da mantida ou nome da mantenedora. Mantenedora é a empresa que cuida da instituição e a mantida é a IES de fato, que está no Ministério da Educação e que aí tem os cursos atrelados. Então, ao longo da jornada de Uniderp, 50 anos... 50 anos esse ano. 50 anos, então, né, nós estamos aí no jubileu da instituição. Podemos falar que ao longo disso, provavelmente as nomenclaturas em algum momento elas foram alteradas, porque os donos foram diferentes ao longo da jornada dela. E aí essa nomenclatura, no teu caso, apareceu. Mas comercialmente ou na sociedade, não tem como dissociar o nome Uniderp e a relevância dessa marca nessa região. E você tem também a própria transformação da instituição ao longo dos anos. Ela surge 50 anos atrás não como universidade, ela surge como faculdade. E aí depois ela ganha status de centro universitário, que ela passa a ter mais autonomia universitária, que a gente fala dentro do processo regulatório brasileiro. E depois, em 96, ela se torna universidade. Então, você também tem obrigatoriamente essas mudanças. Porque ela já foi faculdade lá atrás, em 74, quando ela começou, era CESUP antes. Aí depois ela se torna centro universitário, que, salvo engano, acho que CESUP era Centro de Ensino Superior Plínio Mendes. E aí depois se transforma em universidade para o desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal em 96, quando ela ganha status de universidade. E quando você troca a mantenedora dela com a entrada dela dentro do grupo da Anhanguera, depois veio esse Croton, aí você muda o nome para a Universidade Anhanguera Uniderp, mas sempre mantendo o Uniderp na essência, desde 96. Certo. E nós tivemos algumas mudanças também de empresa, né? Como que isso decorreu? Acho que é um processo natural dentro do amadurecimento de uma instituição. Principalmente você pega ela, você tinha um grupo familiar, né, você tinha donos, e eles tocaram a instituição até uma determinada fase, e aí muitas vezes você escolhe, né, num processo de sucessão, se você continua dentro da família, a empresa, ou você pode fazer como foi feito. Entra-se um grupo com know-how, no caso, naquela época em 2007, se não me engano, era a própria Anhanguera, um dos maiores grupos, então chamou a atenção desse grande grupo educacional, você passa a fazer parte de um grupo educacional. Isso é muito bom, obviamente, você tem os aspectos extremamente positivos, como você pode ter, eventualmente, os seus desafios, né, Fernando? Então, nesse caso, depois da Anhanguera, tivemos um outro processo, que foi, na época, o grupo Croton adquiriu, né? Isso também levou a instituição a um outro patamar. Hoje nós somos o maior grupo de educação do país. Ao longo da jornada da Croton, também adquiriu outros tipos de negócio. Então, eu vou citar alguns aqui. A Red Balloon faz parte do nosso grupo. O sistema Ângulo de ensino, o sistema PH, o sistema Max, eles fazem parte. Tá? Eu estou citando poucas marcas aqui, mas só para ter uma ideia. Esse conglomerado de atuação faz parte hoje dentro do grupo Cogna. Né? Então, a gente trabalha hoje no ensino fundamental e médio e no nível superior. A gente tem um slogan interno e que, de fato, para o mercado, que diz o seguinte: nós temos produtos educacionais dos 2 aos 100 anos, que é até onde a gente entende que talvez, né, tá todo mundo ficando cada vez mais longevo, nós podemos ter aí a necessidade de estudo, de graduação, de continuar se aprimorando até morrer. Então, dos 2 aos 100 anos, a gente certamente tem produtos. Esse conglomerado hoje se chama Cogna. Então, é uma empresa de capital aberto, é o maior grupo de educação do Brasil, e dentro do grupo Cogna, a Uniderp é uma das nossas maiores instituições de ensino superior. E como a gente está nesse período de mudança? Acho que os alunos têm muita dúvida, né? A gente estava comentando antes sobre essa questão da pandemia, esse período de delay.
da assimilação das informações, né? Muita gente ficou em dúvida, Cogna, Croton, e a gente vê Uniderp, né? Eu acho que o Uniderp e a Anhanguera, acho que ainda visualmente ficou claro, né? Mas a gente não entende muitas vezes, quem são os donos da faculdade, né? Como é que funciona isso? Tem muita pergunta, todo mundo pergunta. Exatamente. Quem é? Vamos falar bem ou vamos falar mal? Vamos falar pra quem, né? Quem é a Cogna, né? E esse conglomerado. E assim, a gente ficou sabendo, né? Recentemente lançou a outra Uniderp na fronteira, né? Em Ponta Porã. Como é que tá sendo esses investimentos da Cogna na nossa região, né? Embora a gente saiba que é uma empresa que abranja todo esse território nacional. Como é que é o investimento aqui no Mato Grosso do Sul? Tá, vamos tentar ser sucinto aqui, porque tem espaço para falar bastante coisa. A Cogna hoje, então, ela tem produtos educacionais que vão do ensino médio, ensino fundamental médio até os 100 anos, com pós-graduação e o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, o lifelong learning. Dentro das instituições de ensino superior, existem ideias de que produtos que a gente pode ofertar, para que tipo de público também. Com a pandemia, acho que ficou evidente que o estudo só presencial ele tem a sua limitação. Correto? Nem todo mundo podia ir na instituição, elas estavam fechadas, inclusive. Ainda bem que existe tecnologia hoje que deu para suprir em algum momento as aulas não presenciais, né? Uma das metodologias, portanto, é a educação à distância. Então, nós temos uma área grande também que trabalha com a educação à distância, com duas grandes marcas nacionais. A gente tem a marca Unopar e a marca Anhanguera. Essas são duas grandes marcas de educação à distância que nós temos hoje dentro da Cogna. Então, eu tive o privilégio já de dirigir a parte de operações acadêmicas da educação à distância na companhia, por um ano e meio, mais ou menos, e foi um privilégio aprender. Tinha, inclusive, a sede da Anhanguera EAD, ficava nesse campus, tá? Daqui da Rua Ceará, então, da Vida Ceará. Então, é interessante de ver que dentro dessa história toda do ensino, a gente permeia ensino presencial como a medicina, que inclusive legalmente ela exige 100% presencial, e cursos à distância, onde o aluno consegue vir fazer as provas no ambiente dele físico, mas o restante do material didático ele consegue estudar online. Então, dentro desse portfólio, alguns cursos chamavam atenção e chamam atenção para a gente, e a gente tem interesse como empresa de investir. A medicina foi uma delas. A unidade que você se referiu, que é uma Uniderp, ela é a de Ponta Porã, divisa com Pedro Juan Cabaleiro, e nós tivemos, então, em 2018, nós estamos em 2024, 2018, um edital do governo para o programa Mais Médicos, mas não mais médicos de médicos formados no exterior vindo fazer prestação de serviço, não. Abertura de faculdades em cidades menores, no interior, para ajudar a fixar um médico depois de formado naquela região. Em 2018, eles soltaram um edital, mais ou menos umas 30 cidades. Aquele plano, né, de interiorização da medicina, isso, né? Isso. Várias cidades tiveram esse fenômeno. Mais ou menos umas 30 cidades. Ponta Porã fazia parte desse edital de 2018, nós pleiteamos a vitória lá, e aí a disputa é de todas as mantenedoras, todas as empresas de educação que têm interesse se candidato, tem um monte de critério, nós somos os vencedores. Então, o projeto que nós apresentamos para Ponta Porã foi eleito como o melhor de todos os projetos. Obviamente, se bebeu muito da experiência daqui de Uniderp e de outras instituições que nós tínhamos naquela época de medicina. Nós tivemos naquele mesmo edital outras vitórias, lá no Maranhão, né, na cidade de Bacabal e Codó. Nós vencemos lá naquelas cidades e na cidade de Ponta Porã. O segundo colocado não gostou, o terceiro colocado não gostou, o quarto não gostou, e convencional, naquela época era convencional entrar com judicialização. Isso atrasou muito a implantação. Nós fomos conseguir ter a liberação judicial de homologação da vitória em 2021, tá? Final de 2021. Então nós fizemos toda a implantação depois do prédio, construímos lá, botamos os equipamentos, a unidade é um brinco. E conseguimos receber a visita do MEC, o MEC avaliou nós com nota máxima, nota 5, e a partir dali que saiu a portaria, nós ofertamos o vestibular. Então, esse semestre, no meio desse semestre, saiu a portaria, nós conseguimos fazer o vestibular e hoje nós temos uma turma lá. Inclusive no começo dessa semana, nós estávamos lá para ver como é que está o andamento das aulas. E como é que estão as coisas lá? Indo bem? Eu vou deixar o professor Cupertino falar de lá. Lá foi um investimento bastante relevante, né? Vocês falaram em termos de valores aí, foram 30 milhões entre você construir a faculdade
implementar o curso para ter essa nota máxima. Então, a gente está falando de equipamento, e vocês sabem que para o Mais Médico você precisa reinvestir parte daquilo que você recebe como mensalidade. Tem um percentual de reinvestimentos. Então, pelos próximos 6 anos, vão ser aí facilmente 10 milhões de reais retroalimentados dentro do sistema público de saúde do município. Então, você também desenvolve o município. Então, tinha-se uma expectativa muito grande, era ansiada a chegada, era algo que as pessoas desejavam, até porque você tem muita gente que às vezes vem para Campo Grande mesmo fazer faculdade ou vai para outros lugares e agora podem fazer em casa. Então, tem aceitação do município, das pessoas, né, do poder público. A gente sabe que vai mudar Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade já relativamente grande dentro do estado, não está entre as maiores, mas se for colocar, deve estar entre as 5 maiores. É uma região que tem todo um histórico, né? O sul do estado, você tem Dourados, que é a segunda maior cidade ali próximo, mas tem Ponta Porã também com relevância. Então, vocês podem ter certeza que pelos próximos anos, aí, pela primeira turma, vai ter um impacto bastante grande. Aí a ideia é que essas pessoas fixem, que elas fiquem por os alunos que fizerem medicina lá. Isso também atrai outros negócios, é uma roda toda que gira. Então, eu diria que está muito bem, vai muito bem, obrigado. A gente teve essa primeira turma, os pioneiros, né? Estivemos lá, eu e o professor Fernando conversando com esses alunos. É uma fase muito bacana, né? Vocês já passaram por isso, vocês estão em reta final. Né? É legal é bacana você ter a oportunidade de conversar hoje com um aluno que está começando e de repente ter o privilégio, depois de 6 anos, 5 anos, estar vendo. Óbvio, há uma transformação, nem tudo são flores, mas eu diria que são boas expectativas, são ótimas. Então, a marca Uniderp é forte, né? A Uniderp, seja para o bem ou para qualquer outra questão, ela é uma marca de relevância, né? Eu tenho 2 perguntas. A primeira, muito se fala da comercialização do curso de medicina. Tanto pelo número de alunos que estão entrando, né? E isso, de certa forma, acaba ocasionando, acho que, a perda da qualidade do curso. Não falo aqui em questão de Uniderp, porque acho que né, tem várias coisas que entram no quesito de qualidade, e eu amo a universidade, gosto muito dessa dinâmica, né? Me encontrei aqui e me perdi na minha pergunta. Só perguntando a qualidade dos cursos de medicina. Exatamente. Vocês sentem que isso aconteceu aqui em Campo Grande, aqui no estado, tendo essa maior demanda, esse aumento das universidades, o aumento do número de alunos? O professor Fernando, vou deixar ele responder essa, porque ele responde com uma propriedade gigante. Mas eu queria fazer só uma observação. Vocês devem ter ficado sabendo, recentemente, que no ranking universitário da Folha, O Everson postou. O curso de medicina de vocês foi melhor classificado que públicas, inclusive. Então eu paro por aí, mas aí eu deixo o professor Fernando falar sobre essa questão, porque ele estuda o negócio, ele acompanha a evolução desses cursos, então ele tem lugar de fala. Assim, eu sempre fui muito transparente em tudo que eu atuei. Eu não vou deixar de ser transparente aqui, porque eu acho que esse é o foco. Sim. A medicina era o último curso que ainda no Brasil era muito restrito a poucas pessoas, tá? Sim. Qualquer outro curso no país, se a gente for olhar, seja em metodologia via educação à distância, ou mesmo nos presenciais, cuja oferta ela aumentou de forma significativa no país. Tem um lado muito positivo nisso e tem um lado ruim disso. O lado positivo é que você leva a possibilidade de qualquer pessoa a realizar o seu sonho na área que ela acha que ela tem dom para seguir. Isso, vou tirar a medicina, mas com qualquer outro curso, né? Eu vou citar o curso de Direito. Hoje, o curso de Direito, se você for olhar a quantidade de instituições que existem no Brasil, certamente deve ser, se não a maior quantidade no planeta, uma das maiores quantidades que nós temos. Isso não acabou com a profissão na área do direito. O advogado ou quem faz o direito para outra finalidade, para concurso, enfim, isso não acabou com a profissão, mas trouxe uma concorrência interna maior. Tá? Quando eu vou para a medicina tinha um número de cursos muito pequeno. Poucas pessoas conseguiam adentrar, seja em pública ou privada. Basicamente, os cursos só ofertados em grandes centros, grandes cidades, o que fazia com que também as pessoas do interior tivessem muita dificuldade em estudar, porque não está na realidade de onde ela nasceu. Só que também o crescimento
desenfreado não é a resposta, ok? Comentei que eu estive na África do Sul há 2 semanas atrás e estudei um pouquinho lá numa instituição chamada Stellenbosch. Tem uma região e uma cidade com esse nome, e eles têm ali basicamente 33.700, 34 mil alunos, uma estrutura gigantesca, mas na África do Sul eles têm um problema gigante de acesso ao nível superior. Então, no Brasil, eu acho que isso já deixou de acontecer. Estou deixando a medicina de lado. Sim. Mas para os outros cursos hoje, existe uma oferta muito grande de formatos, então, desde a educação à distância, e aí diversos formatos de educação à distância, ou os cursos presenciais, onde existe a possibilidade da pessoa estudar. A medicina era muito restrito. O que aconteceu foi o último curso que começou a ter uma abertura maior para que, de fato, formasse um pouco mais de médicos. Isso começou em 2014, foi o primeiro edital Mais Médicos, 2018 o segundo edital Mais Médicos, e aí, novamente, mais médicos no caso de abertura de novos cursos e não a contratação de profissionais estrangeiros. E agora, em 2023, soltaram o último edital em termos históricos, né? Uhum. E o edital, inclusive, de 2023 ficou até agora dia 4 de outubro aberto, onde as instituições podiam propor abertura de curso. O que está no cenário atual? Você tem hoje uma quantidade de faculdades com uma limitação de vagas entre públicas e privadas que precisavam de fato expandir. O governo tentou expandir pelos editais Mais Médicos, mas quando fez em 2014 e 2018, as empresas menores, com um pouco menos de know-how na área, não conseguiram vencer os editais. Nós estamos falando de uma empresa que usou a expertise de uma faculdade que se tornou centro universidade, e que esse ano está se completando 50 anos. Nós temos hoje mais de 110 unidades presenciais dentro do Grupo Cogna, faculdades, centros universitários e universidades dentro do Grupo Cogna. Não vou nem falar de polos parceiros, estou falando de instituições de ensino próprias. O know-how que essa quantidade de pessoas, essa quantidade de estudo que tem e de estratégia, obviamente modela um curso de medicina com nível de qualidade muito alto. Quando vai pleitear um edital desse, a chance de vitória é maior. Então, no 2014 e 2018, a grande maioria dos vitoriosos foram de grupos e instituições que já tinham mais bagagem. E os grupos menores, obviamente, não gostaram ou ficaram no segundo momento para tentar uma outra vez. Eles não gostando, eles entraram com judicializações, eles entraram com processos judiciais dizendo que eles querem abrir faculdades de medicina, queriam abrir faculdade de medicina. Isso começou a partir de 2018 e apenas no ano passado o STF de fato fez a votação e decidiu que o Mais Médicos é legal, é correto, e que deveria ser esse o formato futuro de abertura de novas faculdades de medicina, porque se abrir de forma desenfreada, o teu campo de prática, né, vocês já estão um pouco mais avançado no curso, quando vocês vão no hospital, quando vocês vão na UBS, quando vocês vão na policlínica, vai ter vocês e mais umas 40 instituições de ensino lá dentro, querendo pegar o mesmo espaço. E aí a prática de vocês ficaria limitada. Então, o governo precisava dar um jeito de organizar isso. O STF disse que o Mais Médicos tem essa tendência de garantir que isso cresça do jeito mais organizado, através dos editais. Mas, entre 2018 e 2023, o governo editou um negócio dizendo moratória. Vocês vão ler depois, vocês vão verificar. 5 anos sem poder abrir nenhum curso de medicina. As instituições não aceitaram, entraram judicialmente com esses pedidos e esses pedidos andaram. O MEC, alguns juízes deram, não tinha uma decisão de instância superior e essas instituições passaram por um processo de análise. Algumas delas estão conseguindo êxito e estão abrindo. Então existe hoje abertura via Mais Médicos, abertura via liminares. Ainda vai disruptar o mercado? Ainda vai criar uma quantidade absurda de vagas? Não. Porque eu acho que deram uma maneira de organizar esse processo. Mas, de fato, aumenta bastante a quantidade de instituições de ensino. Só nesse edital agora de 2023, que foi até dia 4 de outubro de 2024, são 97 novos cursos de medicina. Nós tínhamos 380, já passamos de 400 e esse edital são mais 97. Significa o que para vocês que ainda não se formaram? Que vão entrar mais alunos. Mas vai ser o suficiente para garantir que acabe com o mercado de vocês? Não, também não. Eu acho que não é... A gente já consegue ver isso pelo número da concorrência, pelo número
pelo número da concorrência nas vagas de residência médica, né? Então, antes era bem menor. Mas ainda não chegaram. Esses alunos novos, imagina o seguinte, a abertura de cursos de medicina agora vão levar 6 anos até que esse aluno termine o ensino e vá disputar uma vaga numa residência. Né? O fato é que vocês estão pegando uma concorrência que já era o esperado e natural do modelo anterior. Sim. Né? Vocês já daqui a pouco estão se formando, então vocês não vão pegar isso. Os alunos atuais que estão entrando, esses sim, vão pegar uma quantidade maior. Mas num país que vai ter mais idosos, num país que vai ter mais pessoas, porque a taxa de natalidade não é negativa, né? E considerando a quantidade que morre, a quantidade que nasce, tem um crescimento populacional, e o Brasil ficando um pouco mais velho, também vai necessitar um pouquinho mais de profissionais. A questão é o seguinte, e aí, de forma muito transparente, se forme em um lugar bom e seja bom profissional. O seu espaço vai estar garantido. Para os profissionais que vão se formar em aventureiros, e aí eu não tenho aqui nenhum comentário contra nenhum outro tipo de instituição que oferta, mas é só olhar o que aparece nas notícias, às vezes sai no Fantástico algumas coisas e tal, é só olhar. Formou num lugar ruim e não se formou bem, vai ficar fora do mercado, independente da área, em medicina, em direito, engenharia, qualquer outra área. Se formou bem, independente da área, num lugar bom, vai ter lugar para o espaço sempre para trabalhar. Parece a minha mãe falando. E é um processo de remodelamento, né? Eu sou da cidade do interior da Bahia, Guanambi, e lá a gente teve muita influência dos mais médicos. E agora, na minha cidade, está se formando a geração que veio advinda desses mais médicos. Então, o que acontecia antigamente, né? Você ia para Salvador, você ia para as capitais, se formava, e quando você terminava, você voltava para o interior. Mas hoje não é assim, porque quando você volta para o interior, já tem as instituições que estão lá, e os alunos, né, como eles estagiaram lá, eles já estão, envolvidos naquele processo. Então é um remodelamento que acabou acontecendo, né? O senhor falou do curso de Direito, eu acho que o curso de Direito é o mais claro, né? A gente vê uma grande oferta de profissionais. Agora também eu falo para nós, né, desse lado mais médico, não tão administrativo, é uma preocupação, né? E a gente vê que o mercado acompanha isso também hoje. A gente tem muitos cursinhos para residência, né? Porque as vagas de residência não aumentaram tanto. Então, é um processo de transformação da área da saúde, né? Vem com a reforma, né, sanitária e o crescimento e a expansão das faculdades de medicina. E, assim, o que a Cogna, né, ela vê dessa forma, assim, no remodelamento? A Unidep é uma instituição super antiga. Né? A gente é consolidado no Mato Grosso do Sul, a gente é uma referência no estado, né? Interior de São Paulo também, as regiões. Mas, por exemplo, uma cidade como Bacabal, que o senhor falou, né? Que é uma cidade pequenininha, nova. Como a Cogna, ela impera ao trazer uma instituição totalmente nova, né? E para o público em volta, para a cidade? Tá bom. Eu vou levantar a bola para o Cupertino também ajudar e preencher aqui um pouquinho da fala, mas Bacabal tem 110 mil habitantes. Então, a gente fala, poxa, uma cidade pequena, não é tão pequena. 110 mil habitantes, tem bastante gente, um fluxo muito grande de serviços, e a rodovia passa no meio da cidade. Então, é uma cidade que está em expansão, em crescimento. Mas a transformação que uma faculdade de medicina causa na região, ela é grotesca, assim, ela é gigantesca, tá? É grotesco, passa pejorativo, ela é gigantesca, acho que é o termo melhor. Ela melhora em muito. Essas cidades, por exemplo, não tinha nada privado, não tinha uma instituição, um hospital privado, uma clínica privada. É tudo SUS, né? Então, as instituições que estão nessas regiões, elas nascem de grandes grupos, no nosso caso, com uma expertise criada há muitos anos na Uniderp, há muitos anos na Universidade de Cuiabá, na Unic, onde eu também tive o privilégio de ser reitor, na Unime, lá de Lauro de Freitas, que também é nossa e faz parte do grupo, em Eunápolis, que foi a nossa primeira instituição de 2014, mais médicos. Todo esse aprendizado leva a gente a levar para Bacabal uma solução que atenda às especificidades locais, mas ao mesmo tempo ajude a comunidade. Então hoje a gente já vê a quantidade de médicos na cidade aumentou bastante, e você contrata profissionais, você contrata professor, você contrata preceptor, começam a aparecer as clínicas privadas, a parte imobiliária muda bastante, então começam a aparecer restaurantes, e aí o sistema universitário é interessante, começa a ter lanchonete, começa a ter barzinho, começa a ter casa de show, a parte de restaurante mudou bastante lá já, e você vê que isso tem uma evolução. Então nós entendemos como empresa que se você coloca uma instituição de fato numa região e a comunidade toda daquele entorno, porque não é só Bacabal, todo o entorno de Bacabal naquela região de saúde entende que essa instituição de ensino ajuda a formar bem as pessoas e melhorar a qualidade de vida. Ela começa a fazer parte da realidade.
como a Uniderp, há 50 anos atrás, começou a fazer parte da cidade. Daqui a 50 anos, essa instituição lá em Bacabal vai estar, de fato, alicerçada em uma das coisas importantes que existiam lá para que as famílias ficassem lá. Porque senão eu, que sou pai de duas crianças, quando eles tiverem que fazer faculdade, se eu estivesse morando em Bacabal e não tivesse uma instituição boa, eu teria que sair. Ou mandar meus filhos para outra região. E aí a tua vida vai para um outro caminho. Lá eles vão ter a chance, os bacabalenses, que é assim que eles são chamados, eles vão ter a chance de ter uma boa instituição, que não é só medicina lá, tem diversos outros cursos. Eles vão acabar ficando na região e vai ser muito legal. Está sendo muito legal acompanhar esse processo. Inclusive, tem muitos bacabalenses aqui na Uniderp. Tem uma colega que é de Bacabal, a Bia, e tem outras calouras também que são de lá. Mas a questão do impacto é interessante, né? Você citou Guanambi, que é a tua cidade. Conheci. Você conheceu? Conheci. Eu já passei 2 vezes lá. Quando eu mudei para o Nordeste, depois voltando, eu estive pelaquela região. Mas, Guanambi, você é uma testemunha do que já mudou com uma faculdade de medicina lá, não é? Totalmente, né? Uma expansão pega esse ponto, né? O setor imobiliário cresce bastante. A faculdade, ela também financia muitas coisas para o município, né? Ela contribui financeiramente para o município. Você passa a ter ambulatório, você passa a ter clínica, você passa a ter serviços, né? Daqui a pouco você tem um médico que se instalou lá, às vezes, para ministrar aula. E aí ele funda até mesmo um hospital, dependendo. Eu conheci algumas experiências em Rondônia, que teve gente que foi para lá, se instalou lá e lá começou com uma clínica, hoje tem um hospital. Né? Numa região norte, né? Estados mais afastados, que não estão no eixo sul-sudeste, mas o desenvolvimento ele é pujante. E eu acho que a mesma coisa tende a acontecer em Ponta Porã. Vocês podem ter certeza disso. Bom, tendo em vista que os nossos maiores ouvintes são alunos aqui da Uniderp, eu queria saber quais são as perspectivas, né, que a gente tem para a universidade. Acredito que nos próximos 6 anos. Tá bom. Eu começo, eu acho que o Cupertino pode me preencher aqui, porque ele tem várias ideias também de dar continuidade na instituição, né? Existe um processo pós-pandêmico de recuperação de algumas coisas, né? Nós passamos por um processo muito delicado que foi a pandemia. Hoje nós temos todos os nossos cursos retomaram plena atividade. Temos a medicina como um dos cursos principais da instituição. Então eu vou dar foco aqui na fala mais para a medicina, porque é o maior público de vocês, obviamente, é dentro da medicina. Eu acho que a medicina está passando por esse momento onde o método de ensino, a infraestrutura, os professores, o campo de prática e a formação médica vai entrar em discussão e está entrando em discussão. As diretrizes curriculares da medicina estão para sair com modificações. Tá? A gente tem participado dos grupos de discussão nacional e a legislação que rege a formação de vocês é antiga, já tem 10 anos, está na hora de olhar mesmo, a medicina evoluiu muito. Tem coisa de inteligência artificial, coisa com robótica, tem muita coisa de inovação dentro da medicina. Telemedicina, que era uma coisa que não existia. Inclusive, eu tenho uma consulta amanhã via telemedicina. E isso, imagina, assim, para mim vai ser a minha primeira experiência como usuário, né? Mas é algo novo. Então, eu acho que para nós aqui, no caso de Uniderp, o desafio nosso temos um modelo que já funcionou muito bem, temos um modelo que é clássico do aspecto de qualidade. Ninguém discute a formação de vocês. Eu comentei isso, estava hoje com o professor Cury, que é o coordenador de vocês, e com todo o pessoal que está no entorno do professor Cury, discutindo algumas coisas, e eu citei isso. Vocês são respeitados no Brasil todo. Então, eu acho que a marca não é só conhecida aqui. Eu vou nos fóruns de discussão e quando a gente fala que tem a oportunidade de trabalhar com a Uniderp, todos reconhecem a Uniderp no lado de medicina como uma boa formação. Vocês são reconhecidos, de fato, com isso. Mas a gente também não pode achar que esse modelo ele vai ficar assim eternamente. Então, a gente tem que continuar inovando, a gente tem que continuar trazendo. Vocês estão em semestres mais avançados. Mas se vocês conversarem com os calouros daqui, vocês vão perceber que a matriz curricular dos alunos calouros não é igual a de vocês. Vocês vão perceber que a metodologia ativa utilizada não é só mais PBL, existem outras metodologias entrando. Vocês vão perceber que as características de extensão relacionadas à matriz nova é diferente de quando vocês estudaram. Então nós não podemos ficar parados achando que por ter feito uma boa história, deveríamos ficar dessa forma eternamente.
Então tem muita coisa para ser feito. Vocês viram a inauguração do Centro de Simulação Realística. Por quê? Porque é interessante. Nós estávamos brincando que os bonecos lá dentro são os bonecos Hilux. Sabe por quê? Porque cada boneco ali custa uma Hilux. Então a gente chama que aqueles bonecos são os bonecos Hilux. Tá falando de bonecos de 300 mil reais. 300 mil reais, 300 e poucos mil reais um boneco. Assim, um Baby lá, por exemplo, poxa, ele faz tudo. Ele chora, ele reclama, ou, né, a pupila mexe, enfim. É muito legal, ótimo. Né? Mas quando vocês entraram, as peças de vocês eram reais, no formol. Então os tecidos já estavam daquela forma um pouco mais deteriorada. Você tinha que arrumar corpos, né, e algum tipo de estratégia para poder estudar as peças. O aluno de hoje é quase que olha para aquilo e fala, beleza, eu até gostaria de mexer um pouco, mas o nível de aprendizagem que ele tem, que numa peça sintética, que vem com QR Code, que ele pode apontar o celular, transformar o celular dele, girar a peça, arrancar tecidos, mexer no formato, ou botar um óculos, vem em 3D, essas coisas estão avançando muito. Se vocês forem lá no Laboratório Morfofuncional, vocês vão ver uma mesa digital no Laboratório Morfofuncional. Lá 10 anos atrás, isso nem existia 15 anos atrás. Então, nós, como empresa, precisamos olhar e apoiar a reitoria e toda a área acadêmica com as inovações que estão surgindo na medicina. Sejam elas de equipamento, sejam elas com recursos de inteligência artificial, o up-to-date, aí você já tem acesso, né? Você tem uma plataforma de conhecimento que não sei se ele dobra a cada X tempo, mas certamente eles têm uma taxa quando dobra a quantidade de conhecimento lá dentro a cada X meses ou X horas. Então, nesse sentido, cabe a gente ajudar a instituição a continuar avançando. Mas isso tem muitos desafios. Tem desafios, uma instituição muito grande, o recurso não é infinito, e aí qualquer coisa que vai mexer custa muito dinheiro. Então você tem que fazer planejado. Vamos mexer no Centro de Simulação Realística, depois vamos começar a mexer na tutoria, vamos mexer no modelo acadêmico, vamos investir mais em bonecos e assim vai. Então a gente tem que ir planejando. Vamos fazer climatização, vamos mexer com ar-condicionado, vamos padronizar a sala de aula, mas temos que fazer isso de forma estruturada e planejada. O meu papel aqui é justamente apoiar as instituições de ensino da melhor forma possível, alocando o dinheiro onde vai, de fato, mexer de forma positiva para vocês. E agora eu vou puxar um pouquinho o gancho pra gente, né? Essa canequinha, ela surgiu do GPEM. O GPEM, ele é um grupo de estudo em pesquisa em História da Medicina, que foi criado por nós, né? Pelo Eli Everson, justamente porque a gente sentia a falta da parte da pesquisa. Então, assim, a gente tinha que entrar em contato com os professores, uma coisa assim, meio que por fora da universidade, né? Então, se não dependesse do aluno, do interesse do aluno, do interesse do professor, a gente ficava um pouquinho aquém. Então, a gente decidiu criar esse grupo para estimular que os novos alunos, eles entrassem também no grupo da pesquisa e fizessem pesquisa. Sobre esse assunto, quais são as novidades, quais são as expectativas, né, que o aluno ele pode esperar hoje do Grupo Cogna? Começa lá, professor, depois eu complemento. Acho que esse aspecto que o professor Fernando trouxe, da própria evolução, daquilo que está sendo planejado, vai de encontro com isso. Você sentiu falta de algo que naturalmente já existe dentro da universidade, tem que existir. Para você manter o status de universidade, você precisa desenvolver o chamado tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa ela é condição sine qua non para que a universidade mantenha esse status, para ser universidade. Senão, ela poderia ser um centro universitário ou até mesmo uma faculdade. Ela poderia ter a medicina tranquilamente, mas ela não seria universidade. Então, isso está aqui disponível. Talvez o que tenha ocorrido ou o que a gente precisou melhorar ou ainda vai melhorar é essa interface. Você tem professores aqui altamente qualificados, sim, mestres, doutores atuando, para vocês terem uma ideia. Você tem programas de estrito sensu aqui, mestrados e doutorados em meio ambiente e desenvolvimento regional, tem os dois, mestrado e doutorado. Você tem agora mestrado e doutorado profissional em agronegócio sustentável. Você tem o único programa de mestrado e doutorado em odontologia no estado do Mato Grosso do Sul, aqui na Uniderp. Nem outra instituição, seja pública ou privada, tem esse programa, tá? Então, isso é um diferencial da instituição. E você tem ainda o programa do qual o professor Eli Everson, que é o orientador aí de vocês, um dos inspiradores do podcast, do projeto, que é o de
ensino de ciências e matemática, que é um mestrado. Então, o próprio professor Eli Everson é um pesquisador dos bons. Então, isso é legal. O aluno, você falou do aluno procurar, isso é bacana, o aluno tem que ter essa iniciativa, mas o professor também, ele tem que estimular. Então, eu acho que o desafio, pelo menos para mim, como dirigente, é que haja um balanceamento entre os dois lados, o estímulo do professor e o querer do aluno também. Eu gosto muito, porque a gente fala muito sobre isso. A gente está nessas cadeiras hoje executivas, vamos dizer assim, de administrativas, mas aqui todo mundo é professor. Todo mundo fez mestrado, doutorado, então a gente sabe a importância disso. Né? Antes lá, eu ministrei aulas aqui na universidade ininterruptamente de 2002 até 2013. Então, assim, antes de tudo eu sou educador, professor. Posso estar hoje na condição de dirigente, estar nos últimos, 10, 11 anos, mas a gente sabe que o core, que a gente fala que é o centro de tudo, é a educação. Então, mas assim, eu acho que tem aí, realmente, é uma boa pergunta, e deixar o professor Fernando complementar, mas eu acho que tem trabalho dos dois lados. Às vezes não é só o institucional, ou às vezes está faltando, né, você engajar mais, mas isso é parte também de um processo, a gente viveu, vocês mesmos comentaram, né? Você entrou no curso um pouquinho antes da pandemia, a Vitória já entrou durante a pandemia, então como que esse mundo mudou? Né? Se a gente for pensar aqui, hoje nós estamos no ano de 2024, 4 anos atrás a gente estava trancado em casa, nessa mesma época, sem poder sair, tendo que fazer revezamento, às vezes vocês são jovens, mas tipo, seu pai e tua mãe tendo que ir no supermercado, às vezes um por vez, né? Tipo, foi um período cruel até, de certa forma, que a gente viveu. Assim, eu acho que complementando o senhor Cupertino, eu também tive esse privilégio de fazer mestrado e doutorado e publicar aí uns 40, 50 artigos, capítulo de livro, enfim, ao longo da trajetória de pesquisador. Fui professor orientador de mestrado, enfim. E a gente vai se formando com isso, mas a pesquisa, como a extensão, ela tem aí o que a gente chama de extensão curricular, que é obrigatório o aluno fazer, e a pesquisa também está um pouco dentro desse currículo, né, que é mais ou menos o básico. Tem algumas pessoas que vão gostar de fato de fazer um pouco mais. Tem pessoas que vão para as ligas acadêmicas, então eu acho que é um caminho natural de começar a funilar e aprofundar o conhecimento, e tem pessoas que gostam de verdade de afundar um pouco mais, de aprofundar um pouco mais, né, de dar uma descida na pesquisa, que eu acho que é o grande foco dela, é não ficar no raso e se dedicar um pouco mais a conhecer a fundo um certo tema. Mas não é para todo mundo, então cabe à instituição estimular, mas ela não pode forçar, porque a pesquisa ela vem um pouco do dom, um pouco do gosto também do aluno, né? Dentro da medicina sempre foi uma preocupação em como estimular o aluno, porque vocês têm uma carga horária grande, uma carga horária integral, com momentos de tempos de estudo protegido para poder se preparar para as sessões tutoriais ou mesmo para as provas, que eu sei que os alunos ficam com o cabelo em pé com as provas de medicina e tal. Aí o professor André cria as regras lá do jogo, estava me contando um pouquinho da questão, né, das provas. Então, eu sei que vocês têm e são avaliados, e vocês não querem reprovar e vocês querem nota alta. A partir do momento que você força muito o aluno a entrar em algo que é extra classe, é extracurricular, a pesquisa fora do currículo ela é extracurricular, você pode gastar uma energia e deixar de dar atenção naquilo que você está se formando. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber dosar as coisas ao longo da tua trajetória. Dentro da medicina, nós estamos hoje com 8 faculdades de medicina, 8 cursos de medicina, e a gente entende que a pesquisa, quando ela começa a ter troca, ela é muito eficiente. Então, por exemplo, alunos daqui fazendo pesquisa com alguns professores daqui num tema, mas que esse tema também é um tema interessante lá para Lauro de Freitas. Então, tem um pesquisador lá, tem um professor lá que está em contato com o pesquisador daqui, com um grupo de alunos, e vocês conseguem fazer trocas. Essas coisas entre as instituições a gente começa a fazer de forma mais evidente, e vocês vão começar a perceber, os alunos que estão adentrando vão ter mais disso agora, que a gente está com esse grupo um pouco maior de instituição. Antes era mais focado na própria instituição, né, dentro do próprio curso. Hoje em dia, a gente já tem a possibilidade de expandir. Então, dentro da estrutura que a gente chama de estrutura de gestão, tem uma área de um coordenador específico de pesquisa, que vai ser o responsável por fomentar internamente a pesquisa e fazer a relação com os demais
pesquisadores das demais instituições de ensino para casar o conhecimento. É muito chato um aluno estudando sozinho com um professor orientador da unidade só. Quando você junta um grupo de pesquisadores com um grupo de colegas, essa discussão se torna mais rica. Se você fomentar, por exemplo, os programas de mestrado e doutorado daqui, surgiram assim. Eles foram se juntando em temas que eles eram comuns, com grupos de alunos que queriam se dedicar em áreas comuns, e aí saiu do agronegócio. Dentro do agronegócio, provavelmente tem alguns temas que eles estão mergulhando em pesquisa, mas eles não olham tudo do agronegócio. Então, no caso da medicina, que legal que seria um grupo daqui com um grupo de outras instituições juntando conhecimento. Então, esse coordenador, essa proposta que a gente tem já é de algum tempo, o CURI vem implantando as mudanças na gestão, é para ter esse coordenador de pesquisa que vai ajudar vocês, tem que dar publicidade, eu agradeço vocês a fazerem um pouco desse trabalho. É claro que eles trazendo, o pessoal trazendo para vocês e vocês ajudando, vai aumentar a quantidade de pessoas que naturalmente querem fazer pesquisa. Mas isso sem deixar de dar atenção na formação original, que é o curso de medicina. Aí, como diz um amigo meu lá do corporativo, e usou um pleonasmo triplo, isso é um plus a mais adicional. Com certeza, né? É muito importante. Principalmente quando a gente fala contexto de residência, a pesquisa ela é muito valorizada, né? E eu vou até além disso, né? A gente tem a residência como uma forma de quantificar esse plus a mais, mas a gente também sabe que a pesquisa ela tem uma relevância social, né? Quando a gente tem profundidade, quando a gente tem dedicação. E assim, a dúvida de muitos alunos é: como é que funciona essa negociação de bolsas? Né? A gente tem os editais de CNPq, que a gente é contemplado, inclusive o nosso grupo tem, da Funadesp, que nós já temos um trabalho bastante. Como é que funciona essa negociação da quantidade de bolsas que são disponibilizadas para a nossa instituição? Até porque a gente sabe que, às vezes, as faculdades públicas elas acabam tendo um volume maior, né? Dessas bolsas, né? Dessas vagas. Como é que funciona isso? O Fernando, ele, como pesquisador, ele pode acho que reiterar, reforçar, mas é algo interessante. Eu participei recentemente da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E é uma pena, porque você ainda tem um certo... Vamos usar o termo protecionismo, mas você tem uma coisa muito voltada para as públicas. Então, você tem entraves em relação a isso que você está colocando. Você tem uma destinação de número de bolsas, de linhas de financiamento. Tem coisa que, às vezes, a instituição privada ela sequer pode concorrer, participar. Então, é você tentar furar essa barreira de uma certa forma, né? E lá... a gente teve com colegas aí de outras instituições privadas, inclusive da outra instituição que a gente tem aqui, o pró-reitor deles, a gente conversando, e a gente comentou, foi impressionante, parece que eles estão conversando só para um determinado nicho, como se as privadas não existissem, e não, né? As privadas têm extrema relevância. Então você já começa daí, já é uma coisa que você precisa tentar criar formas alternativas. A gente vem discutindo até, eventualmente, você financiar linhas de pesquisa e fazer esses investimentos. Mas você também tem que ter essas linhas de pesquisa validadas. E talvez com essa figura que o professor Fernando comentou, esse responsável pela pesquisa da medicina, aí você começa a dar cara a isso, né, Fernando? Assim, a quantidade de bolsas, de fato, a grande quantidade de linhas de pesquisas e de direcionamento do fomento vai para as instituições públicas, né? Uma parcela vem, nós já temos aqui várias. A Funadesp, por exemplo, não é a Funadesp que libera a bolsa para vocês. Aquele dinheiro que é liberado, ele é fornecido pela própria instituição, a Funadesp, para que seja, eles são uma fundação. Eles operam, né? Eles operam as bolsas. A gente paga para eles. Sabia. Sim. Isso. Então, de alguma forma, é um incentivo que a própria instituição já está colocando dentro da pesquisa. Conforme óbvio que os programas de mestrado e doutorado, eles têm mais acesso a isso, né? Porque eles já estão com o grupo de pesquisa mais desenvolvido, tanto que se tornaram um programa estrito sensu. Para a medicina, a minha sugestão para vocês e aí o nosso apoio é que vocês consigam, de fato, encontrarem linhas de pesquisa de uma certa relevância, que consigam produzir bons materiais, e aí, assim, seja publicação de artigos científicos qualis, com qualis A, qualis B, ou participação de relevância em congressos. A instituição, ela tem, obviamente, também não tem verba infinita, mas ela apoia. Então, em momentos que ela entende que aquilo é relevante, aquilo vai trazer benefício e vai fomentar a pesquisa, nós nunca vamos não vamos apoiar.
A gente vai dar um jeito e vai conseguir apoiar. Talvez não dê para ir todo mundo, talvez nem todas as linhas, mas certamente nós estaremos presentes de alguma forma. Então, nós estamos dando um exemplo de Bacabal, eu vou dar o exemplo de Codó. Codó tem vários artigos publicados em revistas científicas de qualis alto hoje. E nós estamos falando de uma unidade que começou há 3 anos. Lá o grupo de pesquisa está um pouco mais avançado em alguns aspectos, em detrimento de uma instituição que tem 50 anos, que tem outros tipos de desenvolvimento também e está numa outra linha. Quando essas linhas começarem a ficar mais próximas, essa troca de experiência começar a acontecer, você vai linkar com mais de 100 ligas acadêmicas da Unime, por exemplo, lá em Lauro de Freitas, que faz isso, e a gente vai criar um conglomerado gigantesco de pessoas, de áreas de pesquisa. A Funadesp pode ser um meio, onde a gente pode, com certeza, alocar um valor maior, que aumenta a quantidade de bolsas, porque a gente está vendo que, de fato, está caminhando positivamente. Existe uma quantidade, às vezes, de dinheiro colocada hoje, que não necessariamente vai aumentar a produção, vai aumentar o número de alunos que vão fazer. Então, é difícil para um gestor falar o seguinte, é o ovo ou a galinha que veio primeiro, eu não sei. Eu só sei que se a pesquisa começar a avançar e a gente colocar um pouco mais de recurso e continua avançando, a gente vai conseguindo um pouco mais de recurso, daqui a pouco isso cresce a um tamanho onde até financiamentos externos vão aumentar. E aí a gente consegue até tirar um pouquinho e investir numa outra linha de pesquisa. Mas temos que fomentar, com o apoio dos alunos, junto com os professores, e unir as instituições de ensino de medicina. Porque aí eu tenho certeza que a gente vai caminhar para essa linha. O outro lado, isso é pesquisa. Eu gosto muito também do lado da extensão. A extensão universitária também é algo que conta muito na residência. Não é só a extensão curricular, são as atividades realizadas externas também. Vou citar uma dos antigos, pode? Antigo projeto Rondon, que os alunos se dedicavam. Inclusive podia retornar, viu? Isso. Os alunos comentam muito como era legal. É porque ele era organizado também, né, via nacional, e tinha algumas coisas regionais, não é a instituição que organizava, ela participava. Ela podia participar, né? Isso, ela se candidatava a participar. Mas esses são tipos de eventos que contam também no currículo e vai ajudar muito vocês em programas de residência. Tem outras coisas que vão ajudar vocês com programas de residência. A gente ir bem pra caramba no ENAD, os alunos realizarem a prova de verdade, tirarem nota alta, porque isso vale ponto lá. As avaliações do MEC, que nós vamos ter a avaliação do MEC agora em dezembro, aqui na nossa instituição, com uma renovação de reconhecimento, e vamos buscar um 5 em conjunto. É toda a nossa comunidade interna. Se buscarmos um 5, vai ajudar vocês com as residências. Quando a gente juntar tudo isso, certamente a pesquisa também vai caminhar e os recursos vão adentrar via Funadesp ou outra fonte, tá? Mas nós não vamos ficar sem ajudar a fomentar, não. Então, o aluno aqui da Uniderp, do curso de medicina, qual é o papel que a universidade tem e o que o aluno ele pode esperar de apoio da universidade para a pesquisa? Quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Então, assim, tendo os grupos instituídos, nós vamos ter os alunos, geralmente é assim, tá? Os alunos voluntários, que estão se dedicando, mas ainda não tem uma bolsa formal, e os alunos que acabam sendo contemplados por uma bolsa, seja CNPq ou seja via Funadesp. Via Funadesp, lembrando, ou Fundect também, ou Fundação de Pesquisa do Estado. Então, essas bolsas que vêm, elas têm alguma fonte. No caso da Funadesp, uma fonte de recurso próprio. Nossa. Então, o aluno tem que entrar, e aí, se ele começa a produzir, e o orientador começa a perceber que está avançando, está fazendo, está se dedicando, obviamente vai pleitear esse tipo de situação para esses alunos. Cada professor tem a sua metodologia ou tem o seu critério. A instituição não vai ingerir numa pesquisa falando você tem que pesquisar sobre essa caneca. Não faz sentido. O pesquisador ele tem muito mais conhecimento técnico do que o professor Fernando falando, não, eu gostaria que fosse isso. Não é, tem que ter esse nível de liberdade de cátedra. Mas a partir do momento que avança e o aluno se dedica, cabe a gente a entender que é uma ajuda para um congresso, é uma ajuda para escrever um artigo, é ajuda para poder o aluno de fato aumentar a quantidade de bolsas, porque ele está produzindo mais, está tendo mais artigos publicados, a instituição ela vai nessa linha. Hoje, depois de muitos anos na unidade, já tem uma quantidade que me parece acertada pelo tamanho da pesquisa que ela desenvolve. Mas se isso aumentar, e a gente está tentando fomentar justamente isso através da união entre as 8 instituições de ensino de medicina, certamente os recursos começam a aumentar. Mas eu não tenho como gerenciar uma expectativa de vocês falando em quantidade, porque vai se depender muito do andamento. Mas eu também não tenho como chegar para a chefia ou para a direção máxima da companhia e pedir mais recurso, se eu não sei se esse recurso aplicado também vai gerar esse aumento de pesquisa ou esse aumento da qualidade no desenvolvimento das atividades.
Então, a gente tem que aumentar um pouquinho, aí dá mais um pouquinho, aí aumenta mais um pouco. A hora que a gente vê, tá todas as instituições pesquisando num grupo formal, e eu gosto muito disso. Vocês tendo visibilidade do que as outras estão fazendo, e é um papel nosso ajudar vocês a divulgar, tá? Então vamos para o nosso bate-bola, para a gente finalizar nossa entrevista, que foi excelente. Acho que a gente abordou temas muito legais, principalmente para os alunos, né, Mi? Porque como a gente faz parte de uma companhia, né, muitas vezes a gente fica em dúvida de algumas questões, de onde é que vem e tudo mais. Com que a gente pode conversar, né? Exato, com certeza. E assim, para a gente finalizar, o professor Cupertino deu a honra de participar do nosso primeiro, né? Primeiro, verdade. Ele mais ou menos conhece o esquema do bate-bola. Sim. Mas a gente vai fazer perguntas breves e respostas breves também. Então, assim, professor Fernando, professor Cristiano, um sonho profissional ainda não atingido e que tá nos planos. Pô, essa é boa pergunta, hein? Eu acho que a gente brinca aqui com o professor Fernando, a gente fala muito que a gente desenvolve enquanto dirigente ciclos, né? Ciclos olímpicos, talvez, né? Aquele período de 4, 5 anos. O meu é realizar um ciclo olímpico nessa universidade onde eu me graduei e poder depois olhar para trás e dizer, ó, deu certo. Eu fiz a minha contribuição, tenho orgulho, eu vou levantar aqui e deixar o próximo sentar. Porque também a gente não tem expectativa nenhuma, não é do meu perfil profissional. Não quero ficar sentado eternamente nessa cadeira, eu quero que venham outros, né? É salutar você ter essa mudança. Então, eu diria, respondendo a pergunta excelente, que é fazer esse bom ciclo e ter orgulho dele. Perfeito. Eu acho que profissionalmente eu vou um pouco na linha do professor Cupertino também. No meu caso aqui, olhando, hoje nós temos 8 instituições de ensino. O sonho é que ele se torne 2 dígitos. E 2 dígitos tem uma margem muito bonita, né? Acima de 10, menos de 99. Então, em 2 dígitos de instituições que tem medicina, em lugares mais densidade populacional maior, em grandes centros, mas também em cidades menores, e ter oportunidade de levar uma formação de qualidade. Porque eu tenho certeza que o médico bem formado vai transformar onde ele estiver. E o Brasil precisa muito disso. Hoje, se você for para o interior mesmo, interior do Maranhão, interior do Pará, e for ver a realidade nua e crua, é complexo de você entender o tamanho da modificação que isso pode ter. Então, o meu sonho é conseguir garantir que essas instituições elas façam um bom trabalho, formem boas pessoas para que elas mudem as realidades delas, né? Eu tenho um orgulho de chegar em algumas unidades, ver uma plaquinha de inauguração do curso, meu nome está lá. Então, quando eu estiver um pouco mais velho, e ir lá e ver que as pessoas estão se formando ali e gostam daquele lugar que se formaram, se torna referência, e foi um tijolinho que eu ajudei a colocar. Então isso é o meu sonho. Um lugar. Por que não Campo Grande? Campo Grande. Terra natal, né? Terra natal, né? Filho da terra, 10 anos fora, ter o privilégio de retornar, voltar. Esses dois não são daqui, mas vocês conseguem correlacionar com as suas cidades, com certeza. Então, é o que eu desejo. Eu já sou mato-grossense. Já incorporou Tereré, Chico, toda essa coisa. Tô em transição ainda. Um dia... No meu caso, eu só não conheço ainda o estado do Amapá e o estado de Roraima. Os outros estados eu também já tive esse prazer de conhecer. O Brasil é riquíssimo, lindíssimo, tem gente fantástica em todos os lugares. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, nada substitui onde a gente nasceu, nada substitui a nossa terra natal. Então eu não posso deixar de citar, eu sou de Londrina, no Paraná, então se eu tivesse que falar, a minha cidade, obviamente que eu amo, moro lá hoje, não fico lá quase, porque eu fico viajando. Então no Brasil eu falaria isso, fora do país aí eu não tenho como, eu tenho que ir para minha raiz, eu falaria da Itália. Eu sou paranaense também, não tem estado melhor. O bairrismo aqui, o corporativismo. E se a gente fala de referência, inspiração, quem são as grandes referências de vocês? A gente tem algumas, né? Eu acho assim, na formação nossa, na criação, sempre os pais, né? Talvez o pai inspirou a seguir esse caminho de estudar, pesquisar. A gente tem boas referências profissionais, o professor Fernando é uma referência que eu tenho, é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho confiança enquanto líder. Então, o professor Cury, enquanto coordenador, né, do curso de medicina, uma pessoa excelente. Tem um professor Eli Everson aqui que desenvolve um projeto desse como o podcast de vocês, o grupo de pesquisa. Então, a gente louva, né? O Márcio, que eu comentei, que eu conheço desde a época de faculdade. Então, são pessoas que a gente admira, com certeza.
Eu poderia falar o seguinte, nós somos mosaico de experiências de pessoas. É difícil você falar uma, duas ou três. É até injusto, né? É até injusto. Então, assim, as pessoas que agregam pra gente, de fato, elas se tornam exemplos de inspiração positiva. Mas mesmo aquelas que não são tão boas, elas não deixam de inspirar a você não fazer aquele tipo de situação. Então, o que eu podia dizer aprendam com aquelas pessoas que estão somando, que você olha e fala assim, nossa, se eu fosse assim, nesse quesito, quando eu crescer, eu estou satisfeito. Mas aquelas pessoas que você fala assim, eu não gostaria de ser assim quando eu crescer, também contribuem com a gente. Então, eu acho que se moldem como ser humanos da melhor forma possível, olhando bons exemplos a ser seguido, mas também aqueles que não, e aí você sabe que não é um caminho legal. Eu também me inspiro muito com as pessoas que eu trabalho. Eu tenho uma admiração por esse rapaz gigantesca, como eu tenho por outros diretores e reitores que trabalham com a gente. A gente continua crescendo, seja em idade, seja em tamanho lateral, principalmente, mas também muito intelectualmente, de conviver com pessoas que têm o mesmo tipo de entendimento, que a educação transforma. Eu não vim de uma família abastada e a educação mudou a minha realidade, como as pessoas que estão no meu entorno, eu vejo que isso acontece. Então, quem tem a chance de estudar não pode perder a oportunidade e não parar mais, porque nunca vi ninguém reclamar que foi um investimento ruim ter estudado. É verdade. Um livro. Nossa, eu já tive uma fase que eu gostava de ler praticamente um por semana. Falar de um livro é ruim só, hein? Pra não cometer nenhuma injustiça, o último livro que eu tô lendo, que pode ser qualquer um. No momento eu tô lendo a biografia do Elon Musk, que é mais, você entendeu? Então esse eu tô tentando terminar, a rotina, mas é sempre o último talvez, né? Que é o que você lembra melhor. Eu vou citar em duas frentes. Eu vou citar uma trilogia, que é A Arte da Guerra, O Príncipe e Os Cinco Elementos, do Musashi. É uma trilogia de estratégia, mas ela leva, e tem que tomar muito cuidado para ler, porque ela pode levar para um lado mais macabro da situação. Mas ali é interessante olhar como mesmo lá atrás, naquela época, eles já estavam preocupados em desenvolver o intelecto, em desenvolver a parte cognitiva para tomada de decisão. Acho que é interessante. Então, por um lado um pouco mais perverso da situação, mas eu acho que tem muita lição ali, eu falaria isso. E eu li um livro quando eu tinha 18 anos, de um cara que hoje é famoso, ficou hypado, que é O Poder Sem Limites, que é do Anthony Robbins. Ele basicamente participou daquele filme que o ator via o interior das pessoas. A mulher era bem gordona e ele via ela bem magrinha, então ele programou aquela no elevador. Aí ele fez um livro. Agora ele está bem hypado, faz um monte de eventos e tal, mas quando eu tinha 18 anos eu li o livro dele chamado Poder Sem Limites e foi transformacional da capacidade que a gente tem de influenciar positivamente as pessoas, ao mesmo tempo de você poder internalizar, olhar para você mesmo e melhorar. Bom, a Vitória iniciou o podcast, eu vou finalizar. Agradeço muito a presença de vocês. Foi muito interessante o nosso bate-papo. Acredito que para as pessoas que estão ouvindo também, porque era uma dúvida nossa, né? Saber quem está na frente da Uniderp, saber quem está na frente do grupo da Cogna e saber também quais que são as nossas perspectivas, né, para o futuro da Uniderp, para o futuro de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. A gente agradece aí a oportunidade, sempre muito bom conversar com vocês num nível desse, principalmente. E eu fico muito feliz, né? Igual eu falei, quando eu olhar para trás, é algo do qual eu vou me orgulhar com certeza, saber que vocês fizeram um produto desse, né? Decorrente de um grupo de pesquisa muito bem orientadas e que o resultado está aí, né? Vai ficar eternizado. Foi para a rede para sempre. É verdade. Com certeza. Eu queria parabenizar vocês, porque eu acho que é uma iniciativa sensacional. Eu, a cada 3, 4 meses, eu visito a instituição, eu visito a Uniderp e eu tenho o prazer de conversar com os líderes de turma, com o Camu, né? Então, inclusive, em breve, né? Acho que daqui a alguns minutinhos vão voltar lá, né? Teremos uma reunião com eles, mas eu não consigo, de fato, acabar conversando com todos os alunos. Então, acho que é um meio aqui de poder levar um pouquinho do que a gente está pensando para todos eles. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, acho que vocês estão contribuindo muito para o curso. Isso traz identidade, isso traz pertencimento, isso traz dizendo o seguinte, olha, nós estamos aqui para que vocês de fato consigam conquistar o sonho de vocês. Eu sustento a minha família com isso aqui, com esse trabalho. E a minha realização também é
que vocês estejam satisfeitos. Às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo o que deseja no momento que vocês desejam, mas não existe um inimigo por trás disso tudo. Muito pelo contrário, a gente está aqui para tentar tirar os buracos do meio do caminho e ajudar vocês, né, a trilharem isso. Então contem com a gente ao longo dessa jornada, tá bom? Então obrigado e parabéns para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, estaremos sempre abertos para conversarmos com vocês e o grupo para recebê-los. É isso então, tchau, tchau.